Olá galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Lembrando que nas áreas em verde temos tempo aberto, nas áreas na cor cinza nuvens, nas áreas na cor em azul chuvas, quanto mais forte o azul, mais forte a chuva. Nos pontos em amarelo, no meio do azul, temos temporais. Nos pontos em laranja, no meio do azul, temos temporais severos. Então, começando aqui às 0 horas, condições para chuvas fracas sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, sul e sudeste catarinense. Chuvas moderadas a fortes no nordeste catarinense. Pontos de chuvas moderadas a fortes no leste do Paraná. E alguns temporais no centro-norte do Paraná. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de São Paulo, leste de São Paulo, oeste de São Paulo, noroeste de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas no sul de Minas e leste de Minas. Algumas áreas aqui de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste de Tocantins e leste de Tocantins. Chuvas moderadas a fortes no sul do Maranhão, no sul do Piauí. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-sul do Ceará, leste e nordeste do Ceará. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o centro-oeste da Paraíba, oeste do estado do Rio Grande do Norte, litoral norte do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais aqui na faixa leste do Pará, na divisa do Tocantins. Chuvas fracas moderadas na área central e oeste do Pará, noroeste do Pará e leste do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte, com temporais isolados na área central do Amazonas. Chuvas fracas no norte e noroeste do Amazonas, no sudoeste do Amazonas, com chuvas fracas. E pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-oeste do Acre. Avançando aqui às 3 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-oeste do Amazonas, centro-leste do Amazonas, nordeste do Amazonas, centro-sul de Roraima. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o centro-oeste do Acre. Chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Acre. Há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte de Rondônia, centro-leste do Pará, oeste e sudoeste do Pará, noroeste do Pará, leste do Amapá com chuvas fracas a moderadas. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte no litoral do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte de Rondônia, leste de Rondônia, centro-sul do Maranhão, centro-leste, norte do Tocantins, centro-sul do Pará, sudoeste do Piauí. Chuvas fracas a moderadas no norte do Ceará, chuvas fracas no leste do estado. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o leste do Piauí. Chuvas fracas aí sobre o centro-oeste da Paraíba, centro de Pernambuco, oeste do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas fortes na faixa leste do Rio Grande do Norte, na região do Natal. Algumas áreas de chuvas fortes sobre o noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas aqui no nordeste do Mato Grosso do Sul. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas aí do centro-leste de São Paulo, sudeste de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas no centro-sul de Minas. Condições para chuvas fortes e temporais sobre o Rio de Janeiro aí. Litoral leste, litoral sul do estado, no centro, sul e partes do norte do estado. Chuvas fracas no sul do Espírito Santo. Condições para chuvas fracas a moderadas aqui no centro-leste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte no norte do estado. Chuvas fracas a moderadas no sul do Paraná. Pontos aí de chuvas fracas aí no centro, norte e nordeste catarinense. Chuvas fracas no norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste, norte e nordeste catarinense, meio-oeste catarinense e oeste catarinense. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o centro-leste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Paraná. Chuvas fracas a moderadas no sudoeste do Paraná, em pontos isolados. Chuvas fracas aí no leste do Mato Grosso do Sul. Várias áreas de chuvas fracas a moderadas aí sobre o centro-norte de São Paulo, sudoeste de São Paulo. Chuvas moderadas a forte no leste do estado. Muita chuva no Rio de Janeiro. Chuvas fortes e temporais em várias áreas do Rio de Janeiro, também atingindo ali o sul do Espírito Santo. Condições para chuvas fracas a moderadas no centro-leste de Minas. Chuvas fortes no leste de Minas, na divisa com o Rio de Janeiro. Chuvas fracas no Triângulo Mineiro. Pontos aqui de chuva fraca
a moderada no centro-oeste da Paraíba, sul do Ceará. Chuva forte na região de Fortaleza, com chance de temporal. Pontos de chuva fraca a moderada na área central do Piauí. Temporais no norte do Tocantins, de forma isolada. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sudeste do Pará, sudoeste do Pará, norte do Pará, na faixa litorânea, leste do Amapá, sul do Amapá e noroeste do Pará. Alguns pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul de Roraima. Há condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte e nordeste do Amazonas, leste do Amazonas, sul e sudeste do Amazonas, partes do oeste e sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas até de forte intensidade em áreas do estado do Acre, com chance de temporais no oeste do estado. Condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-norte do estado de Rondônia. Avançando às 9 horas. Condições para chuvas fracas no centro-leste do Acre, chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste do estado. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o norte de Rondônia, o centro-sul e sudeste do Amazonas, norte e nordeste do Amazonas, sul e sudoeste de Roraima. Chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul e leste do Amapá, litoral do Pará. Pontos de chuva forte no centro, sudeste e parte sudoeste do Pará, norte de Rondônia. Condição para chuva forte e temporal na faixa leste do Rio Grande do Norte, na região de Natal. Chuvas fracas a moderadas no norte e noroeste do Mato Grosso, na divisa de comparar com o Amazonas. Temos aí condições para chuvas fracas sobre o Triângulo Mineiro, chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Espírito Santo ali. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul de Minas. Muita chuva e temporais sobre o Rio de Janeiro. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste de São Paulo. Norte do estado do Paraná, chuvas moderadas a fortes e temporais. Chuvas fracas a moderadas no sul do Paraná, leste do Paraná. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro, norte e nordeste catarinense. Oeste catarinense também. Chuvas fracas no centro-norte do Rio Grande do Sul. Avançando ao meio-dia. Condições aqui para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte e nordeste catarinense. Meio-oeste catarinense. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o sul e leste do Paraná. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro, sul do Paraná, norte do Paraná, sul e sudoeste de São Paulo, leste e nordeste do estado de São Paulo. Muita chuva e temporais sobre o Rio de Janeiro. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Minas Gerais. Chuvas fracas no Triângulo Mineiro. Chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Espírito Santo. Alguns pontos de temporais isolados de chuva forte sobre o sul do Rio Grande do Norte, litoral norte do estado. Pontos de chuva moderada forte no norte e nordeste do Pará, centro-sul e leste do Amapá, e algumas áreas isoladas do centro-oeste do estado. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o sul e sudoeste de Roraima, nordeste, norte e noroeste do Amazonas, centro do Amazonas. Pontos de chuvas moderadas a forte no centro-oeste do Acre, com temporais, e no sudoeste do Amazonas. Chuvas fracas no oeste de Rondônia. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a forte e temporais em vários pontos do estado do Acre, do estado do Amazonas, com chance de tempo severo e no oeste do Amazonas. Também temporais de chuva forte no sul e sudoeste de Roraima. Também no centro, sul e leste do Amapá. Vários pontos do Pará com chuvas moderadas a forte e temporais nessas manchas em azul. Também no estado de Rondônia, alguns pontos e temporais. Esses pontos em laranja ali pode haver tempo severo. Condição para chuva moderada forte e temporal no norte do Tocantins, no centro-sul do Maranhão, noroeste do Maranhão, sudoeste do Piauí, centro-oeste do Piauí, norte do Piauí também. Chance de chuvas fortes e temporais aí no sul do Ceará, no centro-oeste de Pernambuco, leste do Ceará. Algumas áreas de chuvas fortes sendo previstas para a faixa leste da Paraíba, leste de Pernambuco, norte de Alagoas e centro-sul do Rio Grande do Norte também. Chuvas fracas a moderadas no centro-oeste e noroeste do Mato Grosso. Chuvas fracas a moderadas no sul do Goiás. Condições para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o centro-leste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas a moderadas no centro-norte e nordeste do estado. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no Triângulo Mineiro, centro-sul e sudeste de Minas, sul do Espírito Santo. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-oeste e sul do Rio de Janeiro.
Chuvas fracas a moderadas no leste do estado de São Paulo e temporais e chuva forte no nordeste e norte do estado, centro-oeste e sudoeste do estado. Condições para chuvas fortes e temporais sobre o centro-norte do Paraná. Chuvas fracas a moderadas no sudoeste e sul do Paraná e leste do Paraná. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o oeste catarinense, meio oeste catarinense, leste, nordeste e sudeste catarinense. Pontos de chuva fraca sobre o centro-norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 18 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro, norte e nordeste do estado catarinense. Pontos de chuvas moderadas a forte e temporais sobre o oeste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o sul e sudoeste do Paraná, centro-oeste do Paraná. Chuvas fracas a moderadas no centro-leste do Paraná. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, nordeste do Mato Grosso do Sul. Chuvas fracas a moderadas no leste e sudeste de São Paulo e temporais no centro-norte de São Paulo. Temporais no centro-oeste do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro. Chuvas fortes no centro-sul do Espírito Santo. Condições para temporais e chuva forte no centro-sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro também. Chuvas fracas a moderadas no sul de Goiás, no sul do Mato Grosso. Há condições aqui para temporais e chuva forte sobre o centro-leste de Pernambuco, centro-sul da Paraíba, oeste do Rio Grande do Norte, norte de Alagoas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste do Rio Grande do Norte. Há condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-oeste do Ceará. Chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-norte do Piauí. Chuvas fracas a moderadas no centro-sul do Piauí. Pontos de chuvas moderadas a forte no centro-sul do Maranhão, centro-oeste do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte do Tocantins. E há condições para chuvas moderadas a forte e alguns temporais sobre o centro-sul do estado do Pará, leste do Pará, oeste e sudoeste do Pará, noroeste do Pará, nordeste do Pará. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul do Amapá. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-sul e sudoeste de Roraima. Condições para chuvas moderadas a forte e temporais no norte do estado do Amazonas, noroeste do Amazonas, centro-leste do Amazonas, sul e sudoeste do Amazonas, centro-oeste do Acre, leste do Acre. Chance de tempo severo naquele ponto laranja ali no centro-oeste do Amazonas. Avançando às 21 horas. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes sobre o centro-oeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste e nordeste do Amazonas, sudeste de Roraima. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o noroeste do estado do Pará, centro-sul do Amapá, leste do Amapá, nordeste do Pará. Pontos de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-leste do Maranhão, centro-norte do Piauí, centro-sul do Piauí. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, centro-oeste de Pernambuco. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais na área central de Pernambuco, oeste de Alagoas, noroeste do Sergipe, uma faixa estreita nordeste da Bahia. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul de Goiás, leste e nordeste do Mato Grosso do Sul, centro-norte de São Paulo, centro-leste de Minas, sul de Minas alguns pontos, centro-sul do Espírito Santo alguns pontos. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste de São Paulo, sudeste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, norte e nordeste, centro-leste do Paraná. Alguns pontos de chuva fraca moderada sobre o centro-oeste do Paraná, sul do Paraná, sudoeste do Paraná, meio-oeste catarinense. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o sudeste catarinense, norte e nordeste catarinense. E noroeste do Rio Grande do Sul e partes do nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui às 23 horas. Algumas áreas de chuva fraca sobre o centro-oeste do Rio Grande do Sul, leste e nordeste catarinense, centro-sul do Paraná, leste do Paraná, noroeste do Paraná, chuvas fracas a moderadas. Pontos de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte de São Paulo, leste de São Paulo. Chuva forte no sudoeste de São Paulo e no leste do Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo. Chuvas fracas a moderadas no nordeste do Mato Grosso do Sul. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro. Chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-leste de Minas. Sul do Espírito Santo também com temporais, chuva forte. Chuvas moderadas a forte no centro-norte do Espírito Santo. Várias áreas de chuvas fracas a moderadas e bem pontuais sobre o Rio de Janeiro. Há condições para chuvas fortes no norte da Bahia, na divisa com Pernambuco. Chuva forte também com chance de temporal no oeste de Pernambuco. Chuvas fracas a moderadas no oeste da Paraíba, no oeste do Rio Grande do Norte.
Condições para chuvas fortes e temporais no centro-sul do Ceará. Pontos de chuvas moderadas a fortes no centro-oeste do Piauí. Também no centro-leste do Maranhão, com chances temporais. Noroeste do Mato Grosso, chuva isolada, no divisa com o Pará. Pontos de chuva fraca no leste do Amapá. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais no noroeste do Pará. No oeste do Amazonas, centro, sul e sudoeste do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas e as máximas para o decorrer desta quinta-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta quinta-feira, aqui na região sul do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teríamos mínimas entre 15 graus a 19 graus, nos pontos mais escuros entre 20 a 22 ou até 23 graus de mínima aí no norte do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus, nos pontos mais escuros entre 22 a 23 e 24, chegando a 25 graus de mínima aí sobre o sul do Espírito Santo e leste do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus, os pontos mais escuros entre 22 a 23, 24, 25, chegando até 26 graus de mínima aí sobre o sul do Mato Grosso. Na região nordeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, mínimas entre 17 graus a 21 graus, e nos pontos mais escuros entre 22 a 23, 24, 25, 25 graus de mínima aí no centro-oeste do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 20 graus a 22 graus, os pontos mais escuros entre 23 a 24, 25, chegando a 26 graus no nordeste do estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta quinta-feira em todo o Brasil, começando aqui pela região norte. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34, 35, 36 graus sobre o sudoeste do Tocantins, ou até 37 graus no norte de Roraima. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 26, 27 graus a 31 graus. Os pontos mais escuros entre 32 a 33, 34, 35 graus, chegando a 36 graus em algumas áreas do norte da Bahia, no sul da Bahia. Na região centro-oeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, máximas oscilam entre 27 graus a 31 graus. Os pontos mais escuros entre 32 a 34, 35, chegando a 36 graus sobre o sul do Mato Grosso e o norte do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 20 graus a 26 graus, nos pontos mais escuros entre 27 a 30, 31, 33, chegando a 34 graus em algumas áreas do norte de Minas. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 18 graus a 25 graus, nos pontos mais escuros entre 26 a 27, 28, chegando a 29, 30 graus e sobre o oeste do Paraná. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizado para todo o Brasil. Peço a todos que acompanhem o canal que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas possam ficar informadas sobre as condições do tempo em todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.